Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Prepare-se para conhecer o relato de Roberto Almeida, um morador que foi levado a acreditar na existência de um lobisomem local após uma série de ataques noturnos no campo. Junte-se à fogueira e permita que o som reconfortante do fogo lhe embale enquanto contamos este assustador relato. Roberto Almeida era um homem simples e trabalhador, vivendo em sua pequena fazenda nos arredores de São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. A rotina de Roberto era tranquila, marcada pelo cuidado com o gado e a plantação, até que uma série de eventos inexplicáveis começou a perturbar a paz de sua propriedade. Era uma noite de lua cheia quando o primeiro ataque aconteceu. Roberto estava prestes a se deitar quando ouviu um barulho estranho vindo do curral. O som de madeira quebrando e o mugido desesperado das vacas o fizeram pegar sua lanterna e correr para ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao curral, encontrou a cerca destruída e várias vacas mortas, com marcas profundas de mordidas e garras. Que tipo de animal poderia ter feito isso? Pensou Roberto, horrorizado. Nos dias seguintes, os ataques continuaram. Cada vez mais gado era encontrado morto, e as marcas nas carcaças indicavam que não se tratava de um predador comum. Os vizinhos também começaram a relatar ataques semelhantes, e a comunidade rural ficou tomada pelo medo e pela especulação. Uma noite, Roberto decidiu que precisava vigiar o curral pessoalmente. Armado com uma espingarda e sua lanterna, ele montou guarda ao lado do curral, determinado a descobrir o que estava atacando seu gado. A lua cheia iluminava a noite, lançando sombras longas e sinistras pelo campo. Por volta da meia-noite, ele ouviu um som estranho vindo do matagal próximo. Era um rosnado baixo e ameaçador, diferente de qualquer som que já havia ouvido antes. Roberto engatilhou a espingarda e apontou a lanterna na direção do som. Seus olhos se arregalaram de medo quando viu uma figura enorme e peluda emergir das sombras. Era uma criatura alta e musculosa, com pelos escuros cobrindo todo o corpo. Seus olhos brilhavam com uma luz amarelada e dentes afiados reluziam à luz da lua. Roberto sabia que não estava diante de um animal comum. A criatura soltou um uivo horrível, fazendo o sangue de Roberto gelar. "O que é você?" murmurou ele, incapaz de acreditar no que estava vendo. A criatura avançou rapidamente e Roberto disparou a espingarda. O som do tiro ecoou pela noite, mas a criatura pareceu não se abalar. Com um salto impressionante, derrubou Roberto e fugiu para a escuridão, deixando apenas o som de seu rosnado ao longe. Roberto levantou-se, tremendo de medo e adrenalina. Sabia que havia visto um lobisomem, a lenda que tanto ouvira nas histórias de infância. Ele voltou para casa, mas o medo e a sensação de impotência o seguiram. Nos dias que se seguiram, Roberto compartilhou sua experiência com os vizinhos. A comunidade estava em pânico, e muitos começaram a armar vigílias noturnas, na esperança de capturar a criatura. No entanto, o lobisomem parecia evitar esses grupos, atacando apenas quando estava sozinho. Certa noite, enquanto discutia com os vizinhos, um velho chamado João, conhecido por seu conhecimento em histórias antigas e folclore, falou sobre a lenda do lobisomem. Ele contou que, segundo a tradição local, um lobisomem era uma pessoa amaldiçoada, transformada em besta durante as noites de lua cheia. A única maneira de quebrar a maldição era encontrar a pessoa que havia sido transformada e confrontá-la. Roberto, determinado a acabar com os ataques, começou a investigar os moradores da região. Descobriu que, pouco antes dos ataques começarem,
Um homem chamado Mário havia se mudado para a área. Mário era reservado e raramente era visto durante o dia, alimentando as suspeitas de Roberto. Decidido a descobrir a verdade, Roberto confrontou Mário em uma tarde. Mário, preciso saber a verdade. Você tem algo a ver com os ataques ao gado? Mário, visivelmente nervoso, tentou negar, mas a insistência de Roberto o fez desmoronar. Eu não tenho controle sobre isso. É uma maldição que carrego desde jovem. Não quero machucar ninguém, mas não posso evitar. Roberto, apesar do medo, sentiu uma pontada de compaixão. Precisamos encontrar uma maneira de acabar com isso, Mário. Você sabe como? Mário explicou que, segundo a lenda, a maldição só poderia ser quebrada se alguém conseguisse ferir o lobisomem com uma bala de prata, ou se o amaldiçoado admitisse seus crimes e pedisse perdão àqueles que machucou. Naquela noite, durante outra lua cheia, Roberto e Mário decidiram confrontar a criatura. Roberto preparou balas de prata para sua espingarda e esperou perto do curral, enquanto Mário se afastou, preparando-se para sua transformação. O tempo passou lentamente e a tensão era palpável. De repente, um uivo rasgou o silêncio da noite, seguido pelo som de passos pesados. Roberto viu a criatura se aproximando, os olhos brilhando de fúria e dor. Sem hesitar, ele mirou e disparou. A bala de prata atingiu o lobisomem no ombro e a criatura soltou um grito ensurdecedor antes de cair no chão. Com o coração batendo acelerado, Roberto se aproximou cautelosamente. Aos poucos, a figura monstruosa começou a se transformar de volta em um homem. Mário, agora humano novamente, olhou para Roberto com gratidão e arrependimento. Obrigado, murmurou ele antes de perder a consciência. Roberto e os vizinhos levaram Mário para a cidade, onde recebeu cuidados médicos. A história dos ataques e da transformação de Mário espalhou-se rapidamente, mas a comunidade, com o tempo, aceitou-o de volta, entendendo que ele também era uma vítima da maldição. Nos meses seguintes, a paz voltou a São José dos Ausentes. O gado parou de ser atacado e a lenda do lobisomem tornou-se uma história de advertência para todos. Roberto continuou sua vida na fazenda, mas nunca esqueceu a noite em que enfrentou uma criatura sobrenatural e ajudou a salvar um homem de sua própria maldição. No entanto, a tranquilidade não durou para sempre. Roberto começou a notar sinais de que algo estava errado. Ele encontrou pegadas estranhas perto do curral e ouviu uivos distantes nas noites de lua cheia. Mário, apesar de estar curado, parecia perturbado, como se a maldição ainda o assombrasse. Uma noite, durante uma tempestade, Roberto foi acordado por um barulho alto. Ele correu para fora e viu que a cerca do curral estava novamente destruída. As vacas estavam em pânico e, no meio do caos, ele viu uma figura familiar, Mário. Mas desta vez em uma forma semi-transformada, como se a maldição ainda estivesse parcialmente ativa. Mário, o que está acontecendo? Gritou Roberto, tentando se aproximar. Mário, lutando contra a transformação, olhou para Roberto com desespero. Eu não posso controlar. Está voltando. Antes que Roberto pudesse reagir, Mário se transformou completamente, tornando-se novamente o lobisomem. A criatura soltou um uivo aterrorizante e avançou sobre Roberto. Ele tentou se defender, mas a força da criatura era esmagadora. No último momento, antes de perder a consciência, Roberto conseguiu alcançar a espingarda e disparar mais uma vez. A bala de prata atingiu o lobisomem, mas desta vez o efeito foi diferente. A criatura não se transformou de volta em Mário. Em vez disso, soltou um último grito agonizante antes de desintegrar-se em uma nuvem de cinzas. Roberto, ferido e exausto, foi encontrado pelos vizinhos na manhã seguinte.
Eles o levaram ao hospital, onde ele passou várias semanas se recuperando. A história do lobisomem tornou-se ainda mais misteriosa, e muitos na comunidade começaram a acreditar que a maldição nunca poderia ser totalmente quebrada. Apesar da tragédia, Roberto continuou a viver em sua fazenda, mas com um novo respeito pelo desconhecido. A lenda do lobisomem de São José dos Ausentes tornou-se uma advertência sobre os perigos ocultos e as forças sobrenaturais que podem estar presentes em nosso mundo. E assim, termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Roberto sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.